Olá, eu sou a Cláudia Ulrich, eu sou engenheira agrônoma e doutora em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade que foi dada pela Comissão de Organização do 2º Web Congresso Agro de falar um pouco sobre a tecnologia de película de partículas minerais, que foi objeto de estudo da minha pós-graduação, porque eu acredito que essa ferramenta pode ser, sim, promissora na transição de agriculturas convencionais para sistemas mais sustentáveis. Sobre a tecnologia, ela não é exatamente nova. Animais, desde sempre, é instintivo, utilizam banhos de areia para evitar que insetos pousem neles, assim como povos primitivos e tribos que também aplicavam lama no corpo antes de sair para caça para evitar picadas de insetos. Já o uso de minerais para controle de doenças em plantas, ele já tem relatos desde a era helenística, 300 anos antes de Cristo, com a utilização de cal hidratada e enxofre para controle de doenças fúngicas em videiras. Mas foi no século XX que as pesquisas com minerais se desenvolveram e em 1994 os pesquisadores observaram que, utilizando o caulin para controle de doenças, ele também tinha potencial para controlar pragas. Mas o que é o caulin? O caulin é um argilo mineral de alumínio hidratado, mais conhecido como caulinita, ou seja, é um pó de rocha. E esse produto já é utilizado amplamente na fabricação de papéis, cerâmicas, fertilizantes, rações e cosméticos. Para uso na agricultura, ele tem um tamanho de partícula menor do que 2 microns, ou menor que 1 micron até. Então ele é moído e processado, que forma um pó branco. E esse pó é inerte, por isso que é utilizado na indústria. Quando disperso em água, ele forma uma calda branca, e quando essa calda é aplicada nas plantas, ela deixa uma película de partículas branca e fina sobre essas superfícies de folhas e frutos. Aqui, como vocês podem ver na imagem, uma planta coberta com uma cauda de caulin, e os pesquisadores criaram um produto comercial de caulin, que é o Surround WP, que já contém na sua fórmula um espalhante adesivo para facilitar essa aplicação e a adesão dessa película mineral nas plantas. E como que esse produto funciona? Bom, ele gera alterações nas características das superfícies onde ele foi aplicado, como cor, textura e palatabilidade. A cor esbranquiçada que ele deixa na planta pode afetar o reconhecimento do hospedeiro pelo inseto, assim também como reflete a luz solar incidente e pode desorientar o inseto no campo. A textura pode se tornar mais áspero, quando o inseto encosta os tarsos, ele não reconhece como seu hospedeiro, e quanto à palatabilidade, pode também mudar o sabor desses organismos e também causar algum dano pós a ingestão desse mineral. Então, isso vai interferir na capacidade de localização do hospedeiro, na alimentação e na oviposição dos insetos. Isso reduz esses comportamentos, por isso que se pode dizer que a atuação desse produto ela é no comportamento do inseto. E devido a esse modo de atuação comportamental, ele não é um produto específico para algum inseto. Ele pode afetar diversos grupos de insetos. Já existem pesquisas com caulin mostrando a efetividade desse produto contra a Ceratides captata, que é uma mosca das frutas presente no mundo inteiro, assim também como Bactrócera aoli, que é outra mosca das frutas, e em outros grupos como Coleópteros, Lepidópteros. Aqui nós temos, por exemplo, um estudo com Cydia pomonella, que é uma micromariposa, que já foi uma praga muito importante
em macieiras no sul do Brasil, e hoje em dia está controlada, mas na Europa ainda é um problema. E no Brasil também tem pesquisas com esse produto, com essa tecnologia, como Diaphorina citri, que é um psilídeo importante na cultura dos citros, também com o bicudo do algodoeiro, lagartas na soja e no algodão, e com Anastrefa fraterculus, que é mosca das frutas também, em citros. Esse trabalho foi desenvolvido por mim durante o mestrado e nós observamos que a tecnologia tinha um potencial para funcionar, mas era importante que se fizesse mais estudos. Por isso, nós optamos por fazer o trabalho de doutorado também com essa tecnologia. E por que com mosca das frutas? Porque esse inseto, que é conhecido como mosca das frutas sul-americana, é um dos principais insetos praga da fruticultura aqui da região sul. E atualmente a principal forma de controle desse inseto é utilizando inseticidas e químicos. Então, nós precisamos de alternativas de manejo e controle para esses agricultores que querem, pensam em uma agricultura que deixe menos resíduos, já que a mosca das frutas principalmente ataca frutos que a gente come in natura. Então, quanto menos resíduos químicos eles tiverem, melhor. Então surgiu essa ideia do doutorado de, será que a tecnologia de películas minerais é eficiente para o controle de Anastrefa fraterculus? Então, eu vou mostrar alguns trabalhos, alguns experimentos que eu fiz durante o doutorado, não tem como trazer todos, e tentar responder algumas perguntas que me foram feitas ao longo do doutorado também, que são importantes. O primeiro trabalho que eu trago é o uso de películas minerais para proteção de tangerinas, da variedade Okitsu, e laranjas, da variedade Valência, contra a infestação de Anastrefa fraterculus. Esse trabalho foi um trabalho de campo realizado na estação experimental da URGS em Eldorado do Sul, e nós utilizamos duas fontes de caulin. O caulin industrial, nós utilizamos uma concentração de calda de 10% e 1 ml de espalhante adesivo por litro de calda. E o Surround WP, utilizamos 5%, que é o que recomenda o fabricante, e como eu já tinha comentado, ele não necessita de espalhante adesivo, ele já tem esse espalhante na sua fórmula. Uma questão importante é como fazer essa aplicação. Por ser um argilo mineral, o caulin, se ele é aplicado de forma errada, ele pode virar uma lama. Então, a mistura desse pó com água, ela pode ser feita em um balde e depois passado para o tanque ou direto no tanque de aplicação. Mas é muito importante adicionar primeiro a água e depois o pó, justamente para que não se forme uma lama, uma argila desse produto. E a outra questão importante é que ele precisa de agitação constante, porque esse pó ele tende a decantar, vai para o fundo e aí o aplicador não puxa exatamente a cauda como deveria. Para a aplicação, não precisa de equipamentos diferenciados. Aqui, como vocês podem ver na imagem, plantas pequenas de tangerinas, e era utilizado um pulverizador costal com bico cone, e se utilizava aproximadamente 1,5 litro de calda por planta. Essa aplicação deve ser direcionada para os frutos, para fazer uma cobertura total dessas superfícies. Já no pomar de laranjas, que as plantas eram maiores, foi utilizado um atomizador costal e o volume de calda era de 2 a 4 litros por planta, também direcionado para os frutos. E aqui vocês podem ver como fica uma planta depois da aplicação do produto. Então, aqui tem as plantas que não receberam o produto e essa aqui, uma que recebeu. Nessa imagem também vocês podem ver bem como fica branca a planta e é esse efeito que ela deve ter mesmo para evitar o pouso dos insetos. E após a aplicação desses produtos, lá no momento da colheita, os frutos foram levados para o laboratório, individualizados, onde ficaram por aproximadamente 20 dias, 25 dias, e depois eles foram observados para avaliar a quantidade de larvas e pulpários de mosca formados.
Nós avaliamos a infestação, ou seja, a porcentagem de frutos infestados que continham uma ou mais larvas de pupário. E a partir disso, nós chegamos nesse resultado. Esse resultado é da primeira safra, que foi em 2017, e ele é muito interessante. Aqui é a infestação média de tangerinas que receberam os produtos. Vocês podem observar que os frutos que não receberam nenhuma aplicação tiveram uma infestação de 42%, ou seja, a cada 100 frutos, 42 estavam infestados. Os frutos que receberam aplicação de inseticida tinham infestação de 24%. Já os frutos que receberam aplicação do caulim industrial e do surround tiveram 1 e 4% de infestação, respectivamente. Ou seja, é uma diferença muito grande, mesmo do inseticida, quando se pensa em perdas. Em relação a laranjas, nós também tivemos um resultado super interessante na safra de 2017. Os frutos da testemunha tiveram infestação de 34%, enquanto os frutos com caulim surround, uma infestação de apenas 11%. Mesma escolha, a gente pensa na menor perda possível para o produtor. E através desse resultado, geraram várias outras dúvidas. É possível ver que funciona no campo, mas como funciona? Por que ele funciona? Então essas dúvidas nos fizeram ir para o laboratório e fazer mais testes para tentar entender esse funcionamento em relação à mosca das frutas. Então um dos primeiros testes de laboratório que nós fizemos foi um teste de chance de escolha. Esse experimento foi realizado no laboratório de entomologia da EPAGRE de São Joaquim, do Dr. Cristiano Arioli, e foi feito com maçãs. Então, 3 frutos eram tratados, um não recebia nenhum tratamento, um com caulim e um com surround, e eram colocados em gaiolas, juntos, e expostos a 6 casais de Anastrefa fraterculus por 24 horas. Depois esses frutos eram individualizados e após 20 dias eles eram abertos para fazer o registro de larvas e pupários. E o que foi possível observar em relação ao número médio de larvas e pupários presentes nesses frutos foi que os frutos que não receberam nenhuma aplicação tinham em média 6,5 pupários, enquanto que os frutos que receberam ou caulim ou surround tinham menos de 2 pupários por fruto. Também é uma diferença bem grande. Então, foi possível observar que as moscas evitavam os frutos que tinham a película. Elas preferiam os frutos da testemunha, que era onde elas colocavam mais ovos. Esse experimento foi realizado com outros frutos também e todos com resultado semelhante. E outra questão importante que sempre era muito perguntado, e a chuva? Quando a gente pensa nesse produto no campo e por ser um pó, será que a chuva não pode remover? E se essa chuva remover essa película, ela continua sendo eficiente? Quanto que a chuva remove? Eram várias dúvidas. Então também nós fomos para o laboratório tentar testar esse efeito, já que no campo seria muito difícil de medir essa lavagem da chuva. Então nós fizemos um teste no efeito da precipitação simulada na persistência das películas minerais. Nós utilizamos esse simulador de chuva, também da EPAGRE de São Joaquim, e ele tem uma intensidade de chuva de 50 milímetros por hora. E como foi feito esse experimento? Os frutos recebiam a aplicação dos produtos e depois eles eram expostos a diferentes lâminas de chuva. 0, que era não receber nenhuma quantidade de chuva, 10, 30 e 50 milímetros por hora. Depois de secos, esses frutos eram expostos individualmente a 2 casais de Anastrefa fraterculus por 48 horas. Passavam 20 dias por vermiculita e depois esses frutos eram abertos para o registro de larvas e pupários. E o que nós podemos observar? O número médio de pupários nos frutos da testemunha, que não receberam nenhuma película, foi de 13,7
pulpários por fruto. Já nos frutos que tinham caulin e surround, foi de 5, em média 5 pulpários ou menos. Então, foi possível observar que as duas películas protegeram as frutas, mas quando comparada a quantidade de chuva em cada fruto, não houve diferença entre 10 milímetros ou 50 milímetros de chuva. A chuva não reduziu a eficiência dessas películas nos frutos, eles continuaram protegidos da mesma forma. Claro, fizemos vários outros experimentos, eu só trouxe aqui alguns, mas nós podemos concluir que a tecnologia de películas minerais reduz a infestação de Anastrefa fraterculus no campo, porque interfere na oviposição desses insetos. Também interfere nos comportamentos visuais e táteis. E um ponto importante, nós fizemos testes com o parasitoide de Acasimorpha longicaudata, que é um inseto amplamente utilizado em controle biológico, e a película não afetou a capacidade do parasitismo desse inseto, o que é muito importante quando se pensa em integração de técnicas. Também observamos, com esse resultado da chuva, que as películas são persistentes. Isso significa que o produtor não precisa aplicar novamente o produto a cada chuva, porque ela ainda tem um efeito bom após a chuva, mesmo depois de alguma lavagem. Em relação à qualidade de frutos, muita gente perguntava se esse produto não poderia afetar a fotossíntese ou afetar a qualidade, cor, açúcares, tamanho de fruto. Nós também testamos isso e não existe nenhum tipo de interferência das películas, tanto na fotossíntese, nem na qualidade, nos parâmetros físico-químicos dos frutos. Alguns trabalhos da literatura ainda comentam que o produto melhorou a qualidade dos frutos. É uma tecnologia que pode ser utilizada no manejo de Anastrefa fraterculus e não é uma tecnologia cara. Por quê? Como eu já falei, o Brasil possui essa matéria-prima já para a indústria e o Brasil é o segundo maior produtor de caulin. Então não é um produto que não exista aqui, ele existe, só tem que ser adequado. Outra questão importante, ele pode ser utilizado no sistema orgânico. Na Europa, ele já é utilizado com liberação do sistema orgânico e no Brasil ele tem o selo do IBD de produto que pode ser utilizado na agricultura orgânica. Como eu já falei, ele não requer equipamentos diferenciados, o costal ou os equipamentos que o produtor já possui podem ser utilizados, claro, considerando sempre a higienização dos materiais para que não haja entupimento de bicos, mas isso nunca ocorreu, mas é sempre importante que seja bem utilizado, observando também a agitação constante dos tanques. Por não ser um produto tóxico, ele não apresenta limite de aplicações ou período de carência. Claro, o que limita a aplicação é o trabalho e o valor do produto, mas ele não tem um limite de aplicações e não existe um período onde a gente não possa entrar no campo, pois ele não é tóxico. Por atuar de forma comportamental, ele pode ser eficiente em mais de uma praga ao mesmo tempo. Então, como eu mostrei antes, ele pode, além de ajudar a controlar a anastrefa, ele pode controlar também, nos citros, por exemplo, o psilídeo, que é uma praga importante que transmite o greening. Então, com um produto, tu podes aplicar e controlar 2 insetos diferentes, e isso é uma vantagem importante. Então, essa tecnologia, ela é uma alternativa sustentável, já que ela não causa danos, por ser inerte, ela não afeta solo, não afeta ambiente, e acho que é uma ferramenta importante para esses produtores que buscam essa transição para uma agricultura sustentável, e é importante a gente pensar cada vez mais nessas tecnologias, nessas alternativas. Então, eu gostaria de agradecer
mais uma vez o convite pela comissão de organização do 2º Web Congresso Agro, parabenizar pelo formato desse congresso, pela iniciativa e pelo tema, que é fundamental, que é a busca por tecnologias, pela transição em tecnologias mais sustentáveis, e dizer que eu fico à disposição, deixei aqui meu e-mail, para responder perguntas, dúvidas, informações, posso mandar material sobre o assunto e dizer que eu adoro falar um pouco sobre isso porque eu acredito realmente nessa ferramenta, acho que é importante a gente pesquisar cada vez mais sobre isso e buscar uma agricultura que seja boa para o produtor, para o consumidor e para o meio ambiente. Obrigada pela atenção de todos.